a fim exatamente de garantir que a sociedade pudesse continuar funcionando com o grau de tensão diminuído. Hoje nós temos um Estado que é mobilizado a fim de impor a essa maioria da população políticas que, na verdade, vão em benefício de uma minoria muito restrita, sem nem mais a pretensão de esconder isso. Isso acontece pelo mundo afora, isso é um Estado cujas políticas de austeridade vão sendo aplicadas. E o que são essas políticas de austeridade? São políticas pelas quais os serviços que funcionavam para essa maioria da população são cada vez mais achatados, a fim de que os muito ricos não sejam responsabilizados pelas suas próprias escrituras. A austeridade é a maneira pela qual o Estado retira dinheiro de todos nós para que os ricos não sejam penalizados pela especulação financeira, pelas bolhas que eles mesmos provocaram. Como é que isso é possível num regime democrático? Não é possível. Não é possível que a maioria da população vá referendar políticas que são claramente voltadas a favorecer uma pequena minoria. Então nós vemos cada vez mais formas de impedir que as pessoas possam opinar sobre suas próprias vidas, sobre a vida em coletividade. Um exemplo, que é o exemplo mais gritante, foi quando, poucos anos atrás, houve um plebiscito na Grécia, em que a maioria da população se manifestou claramente contra a austeridade, e no dia seguinte a Banca Europeia obrigou o governo da Grécia a implementar as políticas que a população tinha rejeitado expressamente. O golpe que ocorreu no Brasil em 2016, ele é entendido nessa mesma dinâmica. Nós tivemos no Brasil, a partir da Constituição de 1988, um crescimento insuficiente para muitos como eu, que gostariam de ver a gente andando mais rápido, mas um crescimento da luta popular e um crescimento da capacidade de pressão que fez com que a gente tivesse governos que foram capazes de tentar, pelo menos, começar a enfrentar desafios muito importantes no Brasil. E é isso que se tenta impedir. O objetivo do golpe não foi tirar do governo uma presidente, não foi impedir que um determinado partido ficasse no poder. O objetivo do golpe foi assinalar que o campo popular não pode se pronunciar na política brasileira. Nós temos um país que é um país em que nós temos níveis de desigualdade social que são aberrantes. Nós temos um país em que as pessoas ainda morrem de fome. Nós temos um país em que milhares de pessoas estão submetidas a trabalho escravo. Nós temos um país que é campeão mundial de feminicídio. Nós temos um país que é campeão mundial de assassinatos homofóbicos. E aqueles que chegaram ao poder pelo golpe querem que a gente julgue que tudo isso é natural, que nada disso pode ser combatido. E é exatamente isso que está em questão. Que a gente seja capaz de voltar a afirmar que a gente pode construir uma realidade social diferente. E é nisso que o papel da universidade é importante, e é por isso que a universidade incomoda tanto aqueles que chegaram ao poder com o golpe de 2016. Porque a universidade é, por excelência, o espaço do pensamento crítico, é, por excelência, o espaço do pensamento que se coloca contra a naturalização da realidade existente. Acho que o nosso primeiro objetivo, quando a gente está na universidade, quando a gente está pensando na instituição de ensino de maneira geral, é a gente pensar contra a naturalização da realidade, contra o senso comum, a gente pensar, as coisas são assim, mas será que precisam ser assim? Será que nós precisamos continuar com a realidade sendo desse jeito? Como, historicamente, as nossas práticas, as nossas instituições se formaram e a quem elas servem em primeiro lugar? A gente ser capaz de colocar essa dúvida, de fazer com que a sociedade pense sobre o futuro que quer, sem julgar que não pode decidir sobre esse futuro, é a nossa tarefa principal, é o próprio do trabalho acadêmico, é o próprio do trabalho da universidade. É por isso que existe uma campanha muito grande, que é uma campanha que passa pelo desfinanciamento da educação, é uma campanha que passa pela intimidação do pensamento crítico na educação, e é uma campanha que passa pelo esvaziamento do potencial questionador
na educação, que é um elemento central da reforma do ensino médio que foi imposta pelo governo que aí está. Uma reforma que foi apresentada como medida provisória, que não houve espaço para ser discutida com a sociedade e cujos defensores mais honestos, vamos dizer assim, iam a público dizer que era porque o filho do trabalhador não precisa aprender nada que não seja o que vai servir para ele ser um trabalhador competente no momento seguinte. O único sentido da educação é formar a mão de obra para reproduzir a sociedade como está. Não, nós precisamos de uma educação que nos ajude a pensar que sociedade nós queremos produzir. Então surgem movimentos de perfil claramente autoritário, endereçados a intimidar professores e estudantes nas escolas e nas universidades, e esses movimentos vão apresentar o discurso de impedir a doutrinação, como se aquele ensino que apenas naturaliza e reproduz o mundo do jeito que está, ele também não servisse a determinadas visões de mundo. Na verdade, quando falo em doutrinação, eu fico pensando que isso é, em primeiro lugar, um menosprezo da capacidade e da inteligência dos estudantes, como se os estudantes não fossem capazes de dialogar com os professores, mas é também um menosprezo à inteligência dos professores. Porque eu penso, por que um professor que tem uma visão crítica do mundo ia ter interesse em formar estudantes que aceitam passivamente aquilo que ouvem? Se eles nos ouvem algumas horas por semana durante um semestre e estão obrigados a ouvir a Rede Globo todos os dias, a vida toda. Então nós queremos formar exatamente pessoas que pensem criticamente, que pensem com a própria cabeça, que sejam capazes de ler o mundo de uma maneira emancipadora. Que é o projeto, aliás, da educação emancipadora, que é o projeto de Paulo Freire, que não por acaso se tornou um dos principais demônios que a direita coloca hoje, que tem que ser eliminados. Então nós temos na universidade um papel que é importante, e esse papel é importante exatamente na medida em que a gente não abre mão do nosso fazer acadêmico, que é pensar criticamente, que é questionar, que é interrogar a realidade sem dogmas, mas com compromisso com a mudança social, com compromisso com a construção de um país mais justo, de um país melhor. Porque é esse país que permite que a gente esteja aqui. Eles querem impedir isso, mas é esse país que permite. Nós, na universidade, temos o compromisso com os milhões de brasileiros que nunca pisaram na universidade, porque nós podemos contribuir para um país mais desenvolvido, para um país mais justo, para um país menos violento. Acho que é isso que a gente tem que procurar fazer na universidade, é isso que faz com que a universidade incomode tanto aqueles que estão no poder hoje. Eu tenho a alegria de ver que a universidade brasileira mostra que não vai se curvar a essas pressões, certo? O que aconteceu aqui na Universidade de Brasília não foi o primeiro episódio, não será o último na tentativa de intimidação à universidade. Mas a reação da universidade no Brasil inteiro mostra que a gente tem muita gente que está disposta a lutar por aquilo que nos é mais feliz. É isso, gente. Obrigado. Eu desejo, então, a essa calorada desse ano na Universidade de Brasília muita disposição, muita energia, muita alegria, muita luz. Obrigado. Por fim, gostaria de passar a voz para o deputado Érico Cocai. Eu queria desejar uma boa tarde para cada um de vocês e dizer que eu estou muito encantada com as falas desta mesa e queria saudar os componentes da mesa e saudar a nova gestão ou a gestão do Diretório Central dos Estudantes, que se chama Todas as Vozes, né? Que é também todas as cores, que é todos os abraços, que é todas as... Enfim, todas as formas que a nossa humanidade consegue abarcar e que estão sendo extremamente ameaçadas. Dizer, portanto, que é muito importante que o Diretório Central dos Estudantes, eles traga essas discussões acerca da defesa da essência da própria universidade. A universidade, ela tem uma essência. A universidade é fundamental para a construção
do pensamento humano, da inteligência humana, e só se constrói no contraponto, só se constrói na diversidade. A nossa humanidade, penso eu, a gente reconhece de várias formas, mas a gente só reconhece a nossa humanidade na liberdade, e só reconhece a humanidade na afetividade e na alteridade, com o outro, e só reconhece a nossa humanidade na diversidade. Portanto, a diversidade, primeiro, elas nos mostram as diversas identidades e, ao mesmo tempo, ela é fundamental para o reconhecimento da nossa condição humana e, ao mesmo tempo, para o avanço da própria humanidade. Nós não avançamos só com as teses impostas. Mas a cada tese, uma antítese que se constrói a síntese, que viram teses de novo, e aí já diz a dialética como é que avança a construção do pensamento humano. Por isso digo eu que esta fala do ministro da Educação, o ministro da Educação que já está sobre questão, ou já deveria estar sobre questionamento, quando recebe Alexandre Frota para discutir o Escola Sem Partido. Ou seja, o grande pedagogo desta nação, eleito pelo ministro da Educação, chama-se Alexandre Frota. Então, portanto, já estaria sobre questão ao receber Alexandre Frota e discutir o Escola Sem Partido, que mata a própria concepção da educação, porque, em verdade, não é escola sem partido, é a escola de um partido único, de um pensamento único, e a escola, a tentativa de calar as escolas. E calar as escolas, porque as escolas resistem enquanto espaços de diversidade. Os espaços coletivos, espaços públicos de diversidade, eles estão sendo moídos na nossa sociedade. As praças estão sendo moídas, todos os espaços coletivos, porque é com o outro que a gente constrói as resistências e a condição de sujeito, que é onde a gente reconhece também a nossa humanidade. Só o ser humano consegue ter consciência da vida, pegá-la pelas mãos e transformá-la. E a transforma coletivamente. Portanto, moer a coletividade, moer a construção de sujeito coletivo é tentar ferir a capacidade de transformação que a sociedade, que a humanidade, o ser humano tem. As escolas resistem, porque são naturalmente diversas. Naturalmente diversas. E uma das grandes ameaças para a imposição ou para a liberdade, ameaças à liberdade e à construção humana, está nas escolas hoje. Não é à toa que nós temos a reforma do ensino médio, que retira a filosofia, que retira a sociologia, que aparta o ser humano, e diz que o ser humano, alguns podem pensar, outros devem obedecer. Esta lógica de uma escola apartada ou de um ensino apartado, conteudista, vai estar na reforma do ensino médio, mas vai estar na Escola Sem Partido. Ou qual é a intenção de tirar a discussão de gênero ou submeter a educação sexual a concepções religiosas? É a lógica de construção de dogmas e não de um pensamento liberto e livre da consciência crítica. É isso que está colocado. E este ataque à Universidade de Brasília, através do curso a ser ministrado, que fala do golpe, é a própria expressão de que nós estamos vivenciando um golpe. Porque se tivéssemos uma democracia, jamais se atingiria a liberdade de cátedra e a autonomia universitária como esse ministro tentou impor este ataque. Ou seja, o fato do Ministério da Educação querer criminalizar a discussão acerca do golpe é a expressão mais contundente de que nós estamos vivendo um golpe com ruptura democrática. Porque se houvesse uma democracia, esta democracia, que ainda com os seus limites, porque é uma democracia limitada que estávamos vivenciando, essa democracia, ela é ameaçadora. Pense no que significa estes que estão no poder e que fazem um golpe continuado, o que significa de fragilidade desta construção golpista, porque se sentem atacados por uma democracia limitada. Porque nós deveríamos ter avançado na organização popular. Nós deveríamos ter avançado na construção de condição de sujeito para o conjunto da sociedade. E esta democracia, muito pautada no processo eleitoral, ela
aqueles que estão no poder. E eles têm que se utilizar de um golpe e rasgar 54 milhões de votos para poder impor um outro nível de recrudescimento ditatorial, porque a ditadura se dá de várias formas. Se dá de várias formas. Eu comecei minha vida política nesta universidade. O primeiro discurso que eu fiz na vida foi no Anfinove. O primeiro discurso que eu fiz. E ali nós lutávamos pela autonomia universitária. E ali nós lutávamos pelas liberdades democráticas. E ali nós lutávamos pelo direito de nos expressarmos. Nós lutamos pelas mesmas coisas hoje. Pelas mesmas coisas. Com um golpe e pronto. E no momento primeiro, talvez não precisasse das fardas. Porque utilizou os paletós do parlamento. Um parlamento que é fruto da ausência de uma reforma política, onde nós pudéssemos ter ali representantes reais do povo. E digo que o parlamento ele foi, de certa forma, sendo envolto no obscurantismo, porque o sistema eleitoral é pautado pelo poder, o poder da mídia, o poder financeiro, econômico. E ele foi se pautando e moldando os parlamentares. E ali o golpe vestiu paletó, apertado, de regra. E também calçou, não botas, mas sapatos de bico fino, de couro fino. Então calçou nesses sapatos. E depois do golpe, de vez em quando, pega uma toga e veste uma toga. O golpismo veste toga, veste paletó. Veste toga. Agora o golpismo se sente à vontade para vestir as fardas e para substituir os sapatos de couro fino pelas botas. Ele adquiriu outra literalidade. Ou qual é o sentido da intervenção militar no Rio de Janeiro? Qual é o sentido? Vai se combater a violência com fuzis apontados para cabeças de crianças que estão a caminho da escola? É assim, liberando aqueles que cometem o grave crime de corrupção de qualquer investigação e penalizando a população de baixa renda ou morro? É no morro que estão os donos do narcotráfico? Não é no morro que ali estão os donos. Eles estão também no Senado Federal. Com certeza estão no Senado Federal. Com seus helicópteros, variados de cocaína, que não são investigados. Então, portanto, nós estamos vivendo, alguns dizem, uma primeira, uma segunda e uma terceira fase do golpe. E eu digo, é o golpe continuado. O golpe, ele vai buscando as brechas que existem na nossa própria democracia, na própria organização popular, e vai preenchendo, e vai se apossando. O golpe, ele que começou com o impeachment, um golpe, que foi um impeachment sem crime de responsabilidade, ele tem um coração pulsante. Eles não chegaram ao Palácio do Planalto para sentarem na cadeira presidencial. Chegaram para implementar um projeto que tem interesse neste projeto a economia estadunidense e o imperialismo. Ou seja, por que a sanha de eliminar o nosso próprio petróleo? Ou a energia? Ou acabar com a soberania nacional? Porque o golpe tem 3 aspectos. Um deles é entregar o patrimônio público. O segundo é retirar direitos para que o povo brasileiro não reaja aos ataques que estão sofrendo. E o terceiro é proteger a camarilha e a quadrilha que está no Palácio do Planalto de qualquer investigação. E estes 3 objetivos, eles vão encontrando os instrumentos que lhes cabem nesse momento. Ora são togas, ora são paletós, ora são fardas, ora se cobrem com jornais. Porque este país está sendo vítima da ausência de democratização dos meios de comunicação. Está sendo vítima de uma comunicação dominada por um punhado de empresários que captura não só a forma como as pessoas percebem a própria conjuntura, mas captura o sagrado, captura o comportamento, captura o desejo.
Nada mais criminoso de capturar o desejo e impor o desejo à lógica de mercado. Capturar o desejo, porque desejo é coisa de gente. É construção a partir das próprias experiências, das relações, das peles. Isso é que assim se constrói os desejos. E há uma captura do desejo. Há uma captura e um vergar os desejos à concepção dos mercados. Por isso, os meninos, quando adentram a vida infracional, o fazem em grande medida por crime contra o patrimônio. Para conseguir os objetos de consumo, para conseguir as drogas, numa sociedade consumista, onde o consumo é adorado. Nós temos deuses que eles criam. Um deus, falava aqui o Miragaia, o deus mercado. Sabe o que me lembra? As tragédias gregas. Quando havia o enfurecimento dos deuses, joguem sacrifícios para acalmar os deuses. Quais são os sacrifícios? São nossos corpos, a nossa liberdade, os nossos direitos. São os sacrifícios que eles jogam para aplacar a fúria do mercado. Joguem parte do país, vão arrancando, porque vender o pré-sal sem ágio para Shell e isentá-la de R$1 trilhão em impostos às grandes petrolíferas e possibilitar que comprem as embalagens, os insumos e os equipamentos dos seus países de origem também sem pagar impostos, é porque não há projeto de desenvolvimento nacional. Pelo petróleo as pessoas entram em guerra, e aqui o petróleo está embalado e entregue, está sendo concedido o petróleo, a energia, porque a economia está financiarizada. E se a economia está financiarizada, se o poder econômico está na mão do mercado ou do sistema financeiro, e para eles não importa. Quem lucra com serviços e juros da dívida, que leva metade do orçamento brasileiro, não importa. Não importa se há infraestrutura ou não. Não importa se há insumo ou não. Não importa se tem energia, não importa se tem petróleo, não importa se tem estradas, e nem importa se tem mercado interno, porque não produzem. Para ter mercado interno, o mercado interno é importante para a compra de quem produz. Mas se não produzem, apenas lucram com serviços e juros da dívida, ora, não importa que o Brasil seja entregue, seja vendido e que o povo brasileiro aprofunde a sua própria pobreza, porque eu não tenho produtos para serem vendidos, por isso eu não preciso de mercado interno. A ausência de um projeto de desenvolvimento nacional. Por isso me perguntam muitas vezes, olha o que está em risco. É o petróleo, estúpido. É a energia que vai ser entregue à Eletrobras por 9 bilhões, ativos de 400 bilhões. São as distribuidoras que serão vendidas por R$50 mil. Mas elas têm muita dívida, que vão tirar com a tarifa, porque vão ter 30 anos para contribuir ou para pagar, e vão arrancar na tarifa, no aumento da tarifa, o pagamento das dívidas que têm. É isso que está acontecendo no Brasil. É isso. E aí a universidade, ela incomoda, como incomodava na época do Zé Carlos Azevedo, capitão de mar e guerra, que era um reitor, como incomodava e como incomoda sempre as universidades e as escolas. Por isso, nós temos essa condição do ministro da Educação ser réu confesso do próprio golpe, com essas iniciativas, mas temos também o professor que foi chamado à delegacia porque discutiu a transexualidade, porque eles precisam do fundamentalismo, e eu concluo com isso. Este governo que estabelece esse golpe, ele quer continuar controlando os corpos das mulheres e por isso reafirma os fundamentalismos religiosos. É como se nós, mulheres, não tivéssemos direito ao nosso próprio corpo, ou se fôssemos apenas úteros. Não somos só útero. Não somos só útero. Por isso o golpe que retira direitos, que entrega um país
para o capital internacional e que entrega o Brasil para o sistema financeiro, é o mesmo golpe que dá voz ao fundamentalismo religioso, que quer hierarquizar os seres humanos e acabar com a laicidade do Estado. É o golpe que estabelece e empodera os fundamentalistas patrimonialistas que querem retirar as terras indígenas e quilombolas porque acham que o Brasil cabe dentro das suas cercas e nós não cabemos dentro das cercas dos latifundiários neste país. E é o mesmo golpe que busca estimular a lógica fundamentalista punitivista de achar que no Brasil todos os problemas se resolvem com fuzis, com balas e com uma luta contra as drogas, que por si só não é contra as drogas, é uma luta e uma política para penalizar e continuar matando meninos jovens e negros que são quem morre neste país. Por isso, contra tudo isso, a gente simplesmente canta a canção que diz Drummond: acorda os adultos e adormece as crianças. E esta canção diz: fascistas, machistas, golpistas não passarão. Fora Temer! Oi, gente bonita. Eu tô fazendo o controle das inscrições, são 10 inscrições, tá? É só descer aqui comigo. Primeiro inscrito é o Hélio e logo após o Tarek, ok? Outra coisa, a lista que vocês estavam escrevendo, tragam, por favor, aqui embaixo, tá? É isso, obrigado. Bom, gente, boa tarde, eu sou o Hélio, sou estudante de Teoria Crítica e História da Arte e coordenador geral do TCE. Bom, queria falar principalmente para os calouros que vieram, agradecer a presença de todo mundo e dizer como é que a gente chegou nessa formulação, não é estado de exceção. Por que a gente decidiu ter essa primeira frase para os calouros que estão chegando na universidade, né? Bom, nós principalmente, com a última gestão do DCE, avaliamos que tem 3 grandes problemas hoje na UNB que dificultam a nossa vida no que diz respeito a melhorar a condição de ensino, continuar com as portas abertas, continuar recebendo novos estudantes e produzindo conhecimento de ponta. O primeiro grande problema é a questão do orçamento, e aqui o Pasquete, que é da reitoria, está presente, e o que nós mais fizemos no último ano foi bater cabeça em comissão, para decidir, para ver como é que a gente vai continuar funcionando na universidade com 50%, 60% de orçamento cortado, né, na raiz. Então, hoje a gente quer discutir a construção de prédios para novos institutos, a expansão de novos cursos, a renovação de laboratórios, tudo isso esbarra no problema do orçamento. Outra questão muito séria que começou a aparecer no último período para nós é o desrespeito direto da Constituição Federal quando ela determina especificamente o que significa autonomia universitária, que diz que quem vai definir o que vai ser ensinado, o que vai ser pesquisado na universidade é a própria universidade através das suas unidades, no caso dos institutos e faculdades. Então não cabe ao ministro da Educação soltar uma nota dizendo que vai acionar o MPF para entender por que está sendo discutido o golpe na universidade. E a última coisa é o problema da democracia. Porque se a gente quer resolver o primeiro problema que eu citei, que é recompor orçamento para a universidade continuar crescendo, e segundo, resolver o segundo problema, que é o problema da autonomia, a gente tem que eleger quem é que vai fazer as regras. Então, o estado de exceção hoje, ele age contra essas 3 frentes. Ele obriga a gente a conviver com orçamento menor, ele obriga a gente a produzir um conhecimento sem autonomia, e ele obriga a gente a ver no país sem democracia. Porque quer tirar o Lula da eleição. Primeiro ele, depois vários outros. Então, esse é o centro da intervenção política hoje. E a gente chama todos os calouros a se somarem nessa luta com a gente por recomposição orçamentária, autonomia universitária e democracia contra o estado de exceção. Valeu! Dois minutos, tá, gente? Próximo é a Lívia, tá bom? Então, gente, bom dia. Já que são 2 minutos, eu vou ser bem objetivo. Meu nome é Tarek, sou estudante de Geografia aqui da Universidade de Brasília e faço parte agora da gestão do DCE nesse próximo período até o fim de nossa gestão. Queria dizer que concordo muito com as falas aqui, principalmente com
com a sua, que falou da questão, né, da grande desigualdade existente que a gente tem mundialmente, mas também aqui no Brasil, né, citando o exemplo de 6 famílias, 6 brasileiros que possuem metade da nossa economia, que isso é um problema muito grande, citou as empresas e tal, concordo totalmente. Também com a questão de que a gente precisa superar a conciliação de classes, porque já foi visto que não resolveu, que tem uma série de problemas. Então, acho que é preciso se pensar nisso, e quando eu digo isso, eu já ligo com a questão da democracia. Porque nós vivemos numa democracia, e nós estamos na Universidade de Brasília, nós precisamos conquistar os estudantes, trazer os estudantes para o nosso lado. Nós precisamos fazer com que, quando terminem as falas da mesa, a maioria dos estudantes não saia da sala, porque cadê os estudantes falando aqui, cadê os estudantes falando sobre educação? É claro que eu concordo que a contextualização foi muito bem feita, mas é preciso a gente exercer a democracia, construir as atividades em conjunto e falar o que o estudante precisa escutar de verdade. Nós, eu estou aqui com a camiseta da Vivência Amazônica, que feita com o professor Enaile Adans e o professor Manuel Pereira de Andrade, que estão aqui nessa sala, que conseguiu ampliar o meu olhar para a Amazônia, ampliar o meu olhar para as questões nacionais do nosso país. Nós precisamos chegar e conversar esse tipo de coisa com os estudantes. Nós precisamos chegar nos estudantes e falar, olha só, a gente ocupou as escolas por causa da PEC 241, a emenda constitucional 55, porque a gente teve esse congelamento de 20 anos, porque a gente está sofrendo uma série de ataques, reforma de ensino médio, e os estudantes da Universidade de Brasília não conseguem perceber muitas vezes a importância do espaço que a gente tem aqui na universidade, a importância desse espaço, das atividades sendo feitas aqui dentro, e do quanto a gente precisa cada vez mais trazer estudantes para o nosso lado, para a gente de fato conseguir rumar a educação do povo brasileiro no rumo certo. Então fica aqui a minha fala, agradeço, obrigado, e é isso. Lívia e logo após João Marcelo. Bom, gostaria de saudar a mesa, todos que estão aqui presentes, eu gostei muito das falas. E quando eu olho para esse cartaz, a universidade não se vende e se defende, não é um estado de exceção. A gente começa a refletir aonde esse estado de exceção vai atingir. E quando a gente dialoga com os estudantes, passa em salas, divulga a calorada, a gente sente muito o que é esse estado de exceção e o que isso vai afetar nós estudantes. E eu chego ao ponto de que a partir do momento que o MEC quer ferir a autonomia de um departamento, de um professor, de ministrar uma disciplina de tópicos, ele não vai demorar para esse estado de exceção afetar um projeto de pesquisa que a gente queira abrir com o professor, não vai demorar para o MEC querer implicar contra a autonomia dos centros acadêmicos também, ou seja, isso vai nos atingir diretamente. Eu não sei vocês, né, mas na Universidade de Brasília aqui, eles não vão mais recontratar os estagiários. Na nossa universidade, eles querem passar a conta da crise que eles mesmos criaram para nós pagarmos, a partir do momento que eles querem aumentar o preço do RU de R$ 2,50 para R$ 6,50, repassando para nós, estudantes da crise, afetando diretamente na permanência. Agora, a Universidade de Brasília já concluiu, já mobilizou uma assembleia histórica em 2016. Nós, estudantes, já paralisamos uma universidade, ocupamos 14 prédios dessa universidade contra a PEC. E agora, mais do que nunca, é hora da gente se unificar, é hora da gente lutar contra esse estado de exceção, lutar pela democracia na Universidade de Brasília e construir aqui nessa universidade um movimento estudantil mais forte do que nunca. Então é por isso, gente, que a gente tem que lutar. Vou concluir. A gente tem que lutar, a gente tem que se unir, a gente tem que participar das atividades, lotar essa calorada e lotar esse ano com muita discussão política, muita mobilização de todas as categorias dessa universidade. Não menos importante, fora Temer, nenhum direito a menos, e a gente diz não a esse estado de exceção. Muito obrigada. João Marcelo, logo após Thelma. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar o DCE pela iniciativa. E nós temos sempre que estar atentos para o ovo da serpente. Porque o ovo da serpente, ele nasce de forma com que a sua casca seja translúcida. Então a gente vê a serpente sendo gestada.
E a direita brasileira tem percebido de que os políticos tradicionais, o PMDB, o PSDB, o DEM, estão completamente desgastados. E por isso já está gestando uma nova safra de líderes, jovens, um discurso novo, uma cara renovada, para apresentar todo aquele conteúdo cuja forma vai se revestir de uma coisa de outro tipo. Então, por isso que o Luciano Huck está patrocinando alguns pré-candidatos, o Abílio Diniz e outros tantos empresários e outros ligados ao setor financeiro. Então, o que está acontecendo? Esses jovens já vão postular nessa eleição, não necessariamente nessa terão a sua viabilidade constatada, mas já vão introduzir o discurso da responsabilidade fiscal, que é um eufemismo da primazia do neoliberalismo na direção estratégica da economia, o discurso da renovação política e ética, mas cujo essência é negar os partidos políticos e as organizações populares. E nós, como estamos na universidade, que é o locus por excelência da formação de cidadãos e cidadãs esclarecidos, politizados, engajados, precisamos fazer o contraponto a isso. Fazendo o contraponto, formando também quadros, dirigentes, líderes, mas também organizando o conjunto dos nossos estudantes para ter muita atenção para essa nova safra, que não é tão nova assim. Muito obrigado. Thelma e logo após Targino. Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. É sempre um prazer estar aqui na minha universidade onde eu estudei. Eu queria começar, porque me emociona muito ver a primeira foto que está ali daquele lado, que foi o momento onde Darcy Ribeiro recebeu a grande homenagem dele aqui na Universidade de Brasília, a universidade que ele construiu. E queria lembrar umas falas dele que dizia claramente que e a fala de Paulo Freire, que a universidade, né, e a educação é libertária. E essa universidade ela foi criada para além dos muros, né, foi criada para integrar, né, o conhecimento com a própria prática social e para ser uma coisa transgressora e não conformada, né? A gente não está aqui para conformar ninguém. E esse momento é muito importante, porque assim como a Universidade de Brasília, ela sai à frente em inúmeras questões, como foram as questões das cotas, nesse momento o professor que está aqui de parabéns, professor Luiz, ele traz e integra realmente a teoria, né, ao momento que a gente está vivendo e começa a estudar o golpe durante, né, no percurso do próprio golpe, porque esse golpe não acabou, né? E faz isso de uma forma teórica, de uma forma científica, né? E isso é muito importante porque nós levamos mais de 20 anos para assumir que houve um golpe, né, de 64. E agora a Universidade de Brasília sai na frente e fala, estuda o golpe dentro do golpe. E isso é fundamental. A luta dos estudantes aqui é fundamental, tá? Porque parece que não houve avanços, mas nós tivemos grandes avanços nesses governos democráticos e populares, né, que antecederam esse golpe. Quero dizer também que nós não temos um Ministério da Educação e também não temos um Ministro da Educação. Nós temos o Ministério do Golpe, né? O Ministério do Golpe que está fundamentado para quê? Para destruir todo o processo crítico libertador, né? E isso incide prioritariamente aonde? Na educação superior e na educação básica. Se vocês conferirem, né, os dados do Censo Escolar 2016 para 2017, vocês vão perceber que mais de 1 milhão de alunos deixaram de acessar o ensino médio. Por quê? Por conta do desmonte econômico, social, né, e educacional que está sendo feito por esses golpistas. Obrigada. Próximo é o Targino agora e logo após Luna, da UNE. Eu sou Francisco Targino, sou trabalhador terceirizado aqui na UNB, porque na UNB os terceirizados aqui não podem ter representação, né? E também sou da CSP com Lutas, queria saudar a todos, a mesa, saudar principalmente aqui a juventude. Foi lido uma moção da FASUBRA em repúdio à demissão dos terceirizados. Vou começar falando pelos terceirizados, porque tem muito a ver com a situação da universidade do país. Então, aqui o título
da mesa, da calorada, universidade não se vende, se defende. Então, nós não estamos dizendo para os colegas que estão organizando essa palestra, nós estamos dizendo aqui para os representantes da UNB, que eu espero que estejam aqui. A universidade também não pode permitir que as empresas terceirizadas aqui façam assédio moral, a perseguição aos terceirizados no dia a dia. A universidade também não pode, por covardia, porque não tem coragem de enfrentar o governo Temer e aplica na universidade atacando a todos, não pode demitir mais de 500 terceirizados dessa universidade. Também nós queremos chamar a juventude, como morador de periferia, negro, nordestino, a dizer para a juventude que a alternativa da juventude da classe trabalhadora é a luta, a organização dos negros, a organização das mulheres, a organização do LGBT. Essa luta vai tirar, sim, o nosso povo dessa realidade. Não vai ser a eleição burguesa que se prepara para esse ano. E aí, todos ou a maioria dos campos, o campo com Temer, e nós temos que dizer fora Temer sim, e derrotar as reformas, mas o campo também do PT e daqueles que estão aliados a eles, vão tentar jogar todo o sentimento da juventude da classe trabalhadora por terreno morto, por terreno eleitoral. E nós estamos chamando a juventude a dizer, fora todos eles, fora Temer, fora Dilma, fora Lula, fora todos, porque não são alternativa para a classe trabalhadora. Nós temos o direito de dizer isso aqui sim, e dialogar principalmente com a juventude, que essa é a alternativa. Outra questão, para finalizar aqui, nós temos que avaliar o seguinte, nós temos sim que defender aqui as liberdades democráticas, mas quando se fala aqui de democracia, nós não devemos estar defendendo a democracia burguesa. Essa democracia burguesa aí, ela tem que ser destruída. A democracia dos ricos precisa ser destruída. É isso, um abraço a todos. Vamos lá, pessoal. Se a gente todo mundo conseguir se respeitar, acho que a gente segue bem. A abertura foi bonita, me ajudem, tá? Vamos lá, próxima é a aluna, depois Ada. Oi, gente, boa tarde, eu me chamo Luna. Eu faço parte da diretoria da UNE, da pasta de comunicação, mas eu também faço parte da direção do DCE Livre da USP. E eu queria aqui com a minha fala, que leva o nome de Alexandre Vanucchi Leme, um batalhador, um resistente da ditadura militar, um estudante de geologia que foi morto, e que vocês também fazem essa menção a um outro batalhador. E queria deixar aqui, na verdade, uma saudação no DCE pela iniciativa e pelo tema escolhido para começar essa calorada, que eu acho que é fundamental para o tema de hoje. E aí queria comentar um pouco do que a gente tem pensado, né? Esse golpe que apresenta para a população, para a sociedade brasileira, retiradas de direitos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a emenda constitucional 95, que congela os gastos de educação e saúde, os ataques à Petrobras, as privatizações, é um projeto neoliberal, um projeto que não pode ser passado nas urnas. Por isso que eu acho que é fundamental a gente colocar a questão do estado de exceção, porque sem um golpe esse projeto não passaria. Esse projeto ele não é compatível com a democracia. Por isso que a gente tem que fazer o debate de que democracia a gente tinha antes desse golpe. Que acho que o professor coloca aqui muito bem que a questão no nosso país principal é a questão da desigualdade social. Então a gente teve grandes avanços de inclusão, de que as pessoas pudessem entrar na universidade, pudessem ter o que comer, pudessem ter emprego, e agora isso foi interrompido e a gente está vivendo um grande retrocesso. E aí eu queria que os convidados comentassem um pouco sobre o papel do judiciário nisso tudo, né? Porque hoje a gente não vê tanque na rua, é difícil a gente falar, mas as pessoas não conseguem entender que todas essas reformas fazem parte de um projeto que está sendo implementado. Um golpe que começou e a gente não sabe como termina, que cada vez mais tem se aprofundado. Então, o papel do judiciário ele é muito mais sofisticado nesse aspecto. E aí, tentando concluir, acho que o papel do judiciário, quando ele faz a perseguição política à esquerda, não só ao Lula, mas principalmente ao Lula, e quer retirar o candidato que tem mais chance de ganhar, que é um candidato que é contra esse projeto, contra o golpe, contra o que está sendo implementado, a gente tem o quê? Uma eleição de um time só, uma eleição que todos os candidatos vão falar a mesma coisa.
E isso, para mim, é mais um ataque, principalmente à soberania nacional, principalmente ao direito do voto, que é a coisa que a gente tem que mais defender no nosso país. Então, queria que comentasse um pouco dessa questão do judiciário e falar que acho que, por mais que a gente está vivendo um momento difícil, acho que é um momento também de resistência, é um momento da gente voltar e se organizar a juventude, o movimento estudantil, que é uma força capaz de combater isso. Então, a UNE está organizando encontro de mulheres, estudantes da UNE, que vai ser agora no final do mês, em Juiz de Fora. Quem quiser, acho que pode falar aqui com o DCE, pode falar comigo aqui no final. E, principalmente, a UNE Volante, que vai rodar todas as universidades, inclusive vai vir aqui na UNB, para a gente estar falando do tema da educação pública, que está sendo atacada, que está sendo privatizada, que estão querendo cobrar mensalidade lá na USP. Esse discurso é muito forte e vai vir para todas as universidades. E é isso, da gente conseguir dialogar com todos os estudantes e trazer mais estudantes para o nosso lado, para esse combate e resistência. Obrigada, gente. Ada e depois Barroso. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os calouros aqui presentes, estudantes, né? Sejam bem-vindos à Universidade de Brasília. Boa tarde à mesa. Eu agradeço o momento, né? Foi, eu acho que muito grandioso, assim, o que foi falado e muito importante de ser ouvido para quem está entrando na universidade agora. E eu queria falar um pouco mais, assim, de um pensamento e de uma avaliação histórica de que a gente percebe que o que na maioria dos casos de golpe que antecedem o golpe, historicamente no Brasil, é uma reforma na educação, né? E eu acho assim que o golpe também perpassa pela educação. Nós tivemos em 2014 a aprovação de um Plano Nacional de Educação e tivemos melhorias na educação nos últimos tempos. O próprio Enem, o próprio Reúne, o próprio ProUni, o próprio crescimento na assistência estudantil, que fazem com que a nossa elite, que nunca foi acostumada com o povo dentro da universidade, se revoltasse contra isso. O que aconteceu a elite percebeu que o povo estava entrando nos espaços, estava ocupando os espaços e não quis mais que isso acontecesse. Isso aconteceu na educação, né? Veio um Plano Nacional da Educação e veio um golpe. Assim como em 64, Paulo Freire estava ativamente no país propondo uma nova forma de educação e veio o golpe de 64. Então o golpe também é um golpe contra a educação, né? E eu queria falar na questão do Lula, né? Na questão das pesquisas e da perseguição que está acontecendo, de que o povo não é bobo, o povo sabe o que está acontecendo. E a gente tem que ter noção disso. O maior exemplo disso foram as pesquisas recentes eleitorais, que mostram que o povo quer o Lula. E o Lula, mesmo com as suas limitações, mas com seus grandes avanços, representam não a reforma trabalhista, não o estado de exceção. E eu quero dizer que o povo está com a gente, o povo está do nosso lado. Resta que a gente esteja com o povo. E para isso é preciso a unidade entre trabalhadores, estudantes e professores. Obrigada, gente. Meu nome é Ada, eu sou estudante de Direito do Levante Popular da Juventude. Barroso e logo depois Vitor. Sou eu. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos e a todas. Meus cumprimentos à mesa, ao Guilherme, meu amigo, ao Júlio, ao professor Luiz Felipe Miguel e à professora Celi Tafarel. Na sociedade brasileira, os golpes, quando acontecem, eles não acontecem apenas intermediados pelos setores da classe dominante brasileira. Isto é, aqueles que mais detêm o poder econômico, mas também pelos setores da classe dirigente brasileira, isto é, os professores universitários que são filiados ao golpe e às teses do golpe. Além disso, a cruzada golpista não atinge somente os setores da classe trabalhadora brasileira, mas também chega abruptamente à Universidade Brasileira. Tanto é que aqui na Universidade de Brasília, no ano passado, nós tivemos 40% aproximadamente de corte no orçamento de custeio.
E é um cenário que não circunscreve apenas a própria UNB. Vai muito além disso. Basta que lembremos que o jornal o Globo, um dos sustentáculos do golpe que foi edificado em 64 e agora em 2016, disse que 70% das universidades federais estavam com orçamento contingenciado, ou seja, estavam sofrendo sufocamento e limitações no seu orçamento de custeio e prestação de serviços à comunidade universitária. Agora, querem restringir a autonomia administrativa e de cátedra da universidade, porque eles entendem que aqui também, ao contrário do que acontece no parlamento brasileiro, totalmente vendido às teses do golpe, aqui se faz o discurso contraditório, em contraparte a tudo isso que está sendo colocado na sociedade brasileira. Enfim, por último, dizer que a perseguição ao presidente Lula não é uma perseguição somente por ser Lula e por ter governado o país. É uma perseguição por tudo que fez e por tudo que representa ao sistema político e à história política e econômica desse Brasil. Representa a ampliação do salário mínimo, representa a elevação do emprego, representa a elevação do setor produtivo em detrimento a um setor financeiro que ganha criando dinheiro, criando artifícios para que, enfim, fuja dessa condição do setor produtivo, que é fortalecer a economia nacional e fazer com que o nosso país seja um país rico, soberano e encaminhe sempre no seu sentido mais amplo, que é de fortalecer emprego, ter uma economia nacional fortalecida e assim estar auxiliando para que nós consigamos superar as desigualdades brasileiras. É isso. Pode contar aí, manda brasa. Olha só, gente, meu nome é Vitor, sou estudante de Direito do Centro de Acadêmico de Direito aqui da UNB. Eu vou fazer um puxadinho da fala da aluna, né? E como bom petista também, além de estudante de Direito, eu acho que era importante fazer uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo. E seria interessante que a mesa colocasse isso, assim, que eu acho que eu senti um pouco da ausência. Do que significa a condenação do Lula nesse processo aí do triplex. É preciso entender isso porque é algo sério. Nós estamos falando da ausência do devido processo legal, a gente está falando da condenação de alguém com base somente em delação, que foi exportada lá o modelo, foi criado o modelo fajuto aqui no Brasil, com elementos da Itália e dos Estados Unidos, e fica por isso mesmo, assim, acobertado e a gente finge que nada está acontecendo. E aí é interessante porque essa condenação ela não é à toa. A gente está falando de um candidato que só por trás dele há milhões de brasileiros que depositam sua esperança no próximo processo eleitoral. Que para mim não dá para discutir o ano de 2018 se não discutir a candidatura do Lula. Que é inclusive um direito democrático dele ser candidato. Nós estamos falando de um candidato que está sendo condenado sem provas, sem o devido processo legal. E é algo gravíssimo, algo que fere o Estado democrático de direito. E tem uma teoria interessante do direito, que é a teoria dos sistemas do Luhmann, que é um teórico alemão, que trata justamente sobre isso. Aqui no Brasil a gente tem o Marcelo Neves, que dá uma adaptada para a gente trazer a realidade das modernidades periféricas. Porque na prática o que nós temos são diversos ordenamentos jurídicos que ficam à mercê de outros sistemas. E aí entra o poder econômico, entra o poder político, entram os interesses do capital nesse meio e acaba prejudicando. Então a Constituição que nós temos acaba virando um mero instrumento simbólico que fica à mercê de um judiciário que interpreta a seu bel prazer. É uma crise latente e eu acho que isso precisa estar claro para nós. Dizer fora todos é uma irresponsabilidade no cenário onde a gente tem um candidato que não vai às urnas esse ano. Corre o risco de não ir às urnas e ser eleito, mesmo que o povo, na rua, fale o nome de Lula dia e noite. E não fala porque o Lula é um super-herói bonitinho, não. Fala porque reconhece que foram nos governos do PT que nós tivemos diversos avanços, que a população conseguiu ingressar no ensino superior. Então, para concluir, eu acho que era importante pontuar isso. E é isso. Obrigado para todo mundo que veio, viu, gente? Deu um trabalhão organizar. Obrigado. Eleição sem Lula é fraude, verdade. É igual. Agora eu vou passar a voz de novo para a mesa para que eles possam fazer as considerações finais. Bom, já são 2 horas, eu não vou me alongar muito, né? Porque não vou torturar o estômago de ninguém.
Mas eu queria, mais uma vez aqui, agradecer e saudar a iniciativa do DCE aqui da UNB, extremamente importante nesse momento de tantos ataques, e somar, né, o que muitos disseram aqui, né, que dialogando um pouquinho com o Targino, né, Targino, eu falei aqui, né, que me decepciona, né, quando o Lula coloca essa questão, porque ele dissimula, né, o traço de classe que estamos vivendo hoje no nosso país, tá certo? Mas é importante também que a gente não perca a referência, porque para a turma da banda de lá, nós estamos falando da banda de cá, a turma da banda de lá, eles sabem que precisam desmoralizar o movimento dos trabalhadores, inclusive, né, não é só a CUT, a CGT, ou a CTP e tal, própria com lutas. Ele precisa descaracterizar e desmobilizar as organizações dos trabalhadores, né? Então o ataque ao direito do Lula ser candidato se insere nesse mesmo contexto, tá certo? É um ataque ao direito dos trabalhadores no sentido de se instrumentalizar e resistir à ofensiva que faz. Dá uma refletida sobre isso, Targino, entendeu? Para que o discurso, para que o discurso ele não fique descolado, né, descolado do real sentimento que a população tem hoje. Vamos respeitar as falas, por favor. Bom, eu também vou ser breve e eu creio assim, eu acho que não existe dúvida nenhuma que a gente tem o judiciário alinhado com o golpe, certo? Não vou me estender, então não dá para a gente refletir todos os motivos que levam a isso a acontecer, mas é que claramente o judiciário cumpre o papel de sacramentar o golpe e nesse momento o impedimento da candidatura do Lula à presidência é um passo central para a consolidação do golpe, certo? Isso não depende, eu quero destacar, isso não depende de apoiar ou não apoiar a candidatura do Lula. Depende da gente apoiar ou não a capacidade da eleição prover um governo com o mínimo de legitimidade no país. E esse é o paradoxo do golpe. Eles não fizeram um golpe militar porque eles não são capazes ainda de abrir mão desse mínimo de legitimidade. Por isso eles ainda mantêm o calendário eleitoral. Só que ao mesmo tempo eles não são capazes de fazer uma eleição que seja capaz de realmente dar essa legitimidade a quem for eleito. Porque se a gente pega uma eleição e retira arbitrariamente o candidato favorito, essa eleição perde imediatamente a capacidade de gerar um presidente legítimo. Então no caso do Lula, o que a gente percebe desde o começo foi uma ruptura da noção de igualdade perante a lei, de Estado de Direito, porque o Lula ele não está sendo processado porque surgiu algum tipo de evidência contra ele. Foi feita uma mobilização do aparelho repressivo de Estado para encontrar qualquer coisa que justificasse o processo contra o Lula. Então, se a gente puxar um pouco da memória, desde 2014 existe uma caça a qualquer coisa que seja capaz de ser usada contra o Lula. Então é um barco de lata, é o triplex que nunca foi de propriedade do Lula, seja o que for. Isso fere o princípio da igualdade perante a lei, isso fere o Estado de Direito. Então, se a gente tinha no Brasil, como eu e várias pessoas que estiveram aqui na mesa falaram, e várias pessoas se manifestaram depois também, uma democracia limitada, hoje a gente tem uma menos que democracia. Porque mesmo a coisa mais básica, que é a igualdade perante a lei e a ideia de que o voto popular é o que leva uma pessoa ao poder, mesmo isso está sendo jogado fora. Então, eu acho que é muito sério. Acho que a linha divisória não é quem é contra ou a favor do Lula. A linha divisória é quem é contra ou a favor do processo democrático. Certo? E é isso que está em jogo com o entendimento da candidatura do Lula. Eu acho que se unir em favor dessa candidatura é básico para quem tem compromisso com a democracia no Brasil. É isso. Obrigado. Também vou me despedir de vocês. À tarde eu ainda estarei aqui na universidade, passando nas unidades, justo para dialogar com os professores a respeito da situação e do que fazer. E eu queria me despedir de vocês dialogando com a Ada, porque a Ada colocou uma coisa muito importante. Ela disse, olha, todo golpe
ele é acompanhado por uma série de medidas que são tomadas, e principalmente no campo da educação. E, portanto, eu queria deixar com vocês, eu vou deixar com o Diretório Central, quais foram as medidas do ano de 2016 que foram tomadas até o final de 2017. E eu destaquei 8 medidas, que eu não tenho tempo para falar. Mas, de janeiro, fevereiro e março, até agora, foram tomadas mais 10 medidas pelo Ministério da Educação, entre as quais a questão de intervir na autonomia da universidade, limitando o professor a ministrar conteúdos. Isto, sem sombra de dúvidas, é para alicerçar o que vem sendo construído no nosso país, que é o desmonte total e completo da nossa soberania. E, portanto, quando nós defendemos, dentro do que fazer, que nós temos que construir nas universidades, os comitês em defesa da democracia, quando nós erguemos por dentro da universidade a defesa do direito de Lula ser candidato, na verdade nós estamos defendendo, em última instância, a soberania do nosso país. E nós temos que ter a capacidade de estabelecer relação e nexo entre por que caçar Lula da forma como o judiciário está caçando e o que isso tem a ver com a retirada diária, e aqui tem um documento que mostra dia a dia a retirada dos direitos que foram conquistados. Eu termino dizendo que o professor Rafael Valim escreveu um livro bem pequeno chamado Estado de Exceção. Estado de Exceção. E aqui ele demonstra que nós estamos num estado de exceção. E sem sombra de dúvida, assim como em 1964 teve expurgo, teve perseguição, a UNE, a direção da UNE, na época foi toda presa. Isso vai acontecer de novo, se nós não conseguirmos mobilizar os 35 mil estudantes da Universidade de Brasília para se unirem no país inteiro e defender a democracia no nosso país, defender os direitos e agora, em primeira instância, defender o direito de Lula se candidatar. Então, me despeço de vocês e me coloco à disposição, sempre que for possível, de voltar e retomar o debate com vocês para a gente poder aprofundar. Muito obrigado pelo convite. Parabéns. É isso, né? E com isso a gente finaliza a mesa, mas eu gostaria de agradecer muito aos participantes da mesa por terem qualificado tanto o debate, a todo mundo que veio fazer as falas aqui na frente. E gostaria de dar umas boas-vindas à universidade para os calouros, se ainda tiver algum calor aqui. E vamos que vamos, gente, que a calorada está só começando.